Pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso módulo aqui de matemática realmente básica. Já estamos até nos aproximando relativamente para o final, né, do conteúdo desse módulo, e o assunto de hoje é frações. Na verdade, nós vamos ver tudo, ou quase tudo, sobre frações, tá bom? Vamos sair um pouquinho lá daquele gesso, né, de só operações com frações, vamos entender algumas ideias, enfim, e colocar isso aqui na prática, beleza? Então vamos lá, galera. Frações. Primeiro, como eu represento uma fração? Eu represento da seguinte maneira, ó. A sobre B, onde o número que está em cima a gente chama de numerador e o número que se apresenta embaixo a gente chama de denominador. Sendo que o denominador, pessoal, ele nunca pode ser zero, ok? Não existe na matemática divisão por zero. Então, esse denominador respeita apenas essa regrinha. O numerador pode ser, o denominador não. Maravilha. Então, ó, é exemplo de uma fração. São exemplos de frações, né? Ó. 4 terços, 4 sobre 3. 2 quintos, né, 2 sobre 5, 1 sétimo, né, 1 sobre 7, e assim por diante. Beleza. Outro tópico que é bastante importante a gente entender é o de número misto. O que é um número misto? É basicamente uma fração que está representada junto com um número inteiro, ok? Então, é algo desse tipo aqui, ó. Cuidado, pessoal, isso não é 4 vezes 2 sétimos. É realmente número misto, né? 4, 2 sétimos, ok? Mas eu posso transformar esse número misto em uma fração mesmo. Como eu faço isso? Uma regrinha muito simples. Eu copio o denominador da fração e no numerador, ó, eu vou fazer isso aqui, ó, essas operações. O denominador vezes o numerinho misto, né? E o resultado que der, eu somo com o numerador. Então, isso aqui fica 7 vezes 4, mais 2. 7 vezes 4, pessoal, isso dá 28, mais 2, isso dá 30. Então, ó, aquele número misto nada mais é do que 30 sétimos, 30 sobre 7. Ok? A gente pode pegar outros exemplos aqui para ficar mais claro. Ó. 3 meio. Copio o denominador e faço a operação, né? A voltinha aqui, ó. Vezes o resultado que der, eu somo. Então, 2 vezes 3, 6. Né? 2 vezes 3, mais 1. 6 mais 1, isso dá 7 sobre 2. Ok? Então, essa é a ideia de número misto. Maravilha. Agora, pessoal, uma partezinha que a galera às vezes confunde, mas eu acho até relativamente tranquila, que é o seguinte, fração geratriz, tá? Então, vamos ver aqui uma fração geratriz. O que significa isso? Pessoal, na matemática existem dízimas periódicas. Geratriz. O que é uma dízima periódica? É um número não inteiro, ou seja, com vírgula, né, decimal, mas que depois da vírgula há uma repetição, tá bom? Então eu vou pegar exemplos de dízima periódica aqui, ó. 2,333, isso é uma dízima periódica, o 3 vai se repetir. 2,35, 35, ó, quem está repetindo agora é o 35, né, não é só um número. 23, ó, 321, 321, agora eu tenho uma repetição, ó, a cada 3 números, né, 3 dígitos eu tenho uma repetição, mas eu tenho uma repetição, eu tenho um padrão, né? Não deixo de ter. Tudo isso aqui, galera, são exemplos de dízima periódica, tá bom? O que é que costumam te perguntar no concurso, no vestibular? Como eu transformo essa dízima periódica, né, para uma fração? Que fração, que divisão representa essa dízima periódica, né? É muito simples a forma, galera. Eu vou ensinar um jeito que a gente generaliza, né? Serve para qualquer tipo de dízima.
Tem um pouquinho do conceito de equação, mas não precisa saber equação propriamente dito, e o que precisar a gente vai aprender agora. Então é muito simples, galera. Eu simplesmente venho aqui, tá? E eu dou um nome para o número que eu quero transformar em fração, para a dízima. Então vamos começar pela mais simples, o primeiro caso. Eu vou chamar essa dízima periódica de x. Então x é igual a 2,33, né? Nananã. Beleza. Podia chamar de qualquer outra letra, tá bom, galera? Chamando de x por convenção. E aí eu reparo o seguinte: quantas casas para a direita eu tenho que andar com a minha vírgula para começar a ver a repetição? Ou seja, se eu andar com uma casa, eu já vejo repetição da dízima? Já, né, pessoal? Se eu andar com uma casinha para a direita com a vírgula, volta a repetir o 3, 3, 3, né? Maravilha. Só que para eu andar com uma casinha para a direita é a mesma coisa que eu multiplicar por 10, né, pessoal? Então isso daqui, ó, vai ficar 23, né, vírgula 3, 3, 3, enfim, vai continuar a repetição, andei com uma casinha. Se eu multipliquei por 10 aqui na direita, regrinha de igualdade, pessoal. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Porque como as coisas são iguais, eu preciso que se mantenha igual, né? Então, se eu multipliquei esse lado por 10, eu multiplico o outro por 10 também. 10 vezes x, 10x. Beleza. E agora? Agora eu sempre faço, galera, o maior menos o menor. Então, 23,333 menos 2,333, essas partes de dízima aqui depois da vírgula vão se anular, né, galera? Vai sumir. E aí vai sobrar só quem? 23 menos 2, que dá 21. Faça a mesma coisa para o outro lado, maior menos o menor. 10x menos x, isso dá 9x. E agora, pessoal, para descobrir qual é a minha fração, basta eu isolar o x, né? Então, esse 9, repara, é 9 vezes x. Toda vez que eu troco alguma coisa do lado da minha igualdade, eu inverto a operação. Qual que é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então, esse 9 vai para o outro lado, ó, dividindo. Fica x igual a 21 nonos. Pronto. Se eu fizer essa divisão aqui, 21 sobre 9 na calculadora, eu vou chegar naquela dízima lá, 2,3333, enfim. Vamos fazer o próximo, pessoal? Então, deixa eu só separar aqui. Ó, 2,3535, tananã. Mesma coisa. Dou uma letrinha para essa dízima. Maravilha. Só que repara, pessoal, agora eu não tenho mais um número repetindo depois da vírgula. Eu tenho dois, né? O 3 e o 5. Então, para eu alcançar a minha repetição, não basta eu andar com uma casa depois da vírgula. Agora, né? Não basta eu andar uma casa para a direita. Agora eu tenho que andar duas casas para eu deixar esse 35 repetindo. Se eu andar só uma casinha, eu vou fazer o quê? Ó, 5, 3, 5, e aí esse 5 vai estar de intruso. Então, para eu repetir exatamente igual, tem que ficar isso aqui, ó. Tem que andar duas casas. Se eu andar só uma casa, ó, vai estar diferente, né? Se eu andar só uma casa, pessoal, ia ficar o seguinte. X igual 2,35, tananana. Se eu ando só uma casa, 10x, ó, ia ficar 23,5. Repara, ó, depois da vírgula não são coisas iguais, ó. Ia ficar 35 e aqui ia começar com 5, então eu não poderia anular. Tá bom, pessoal? Esse seria o problema. Então, eu tenho que andar duas casas para manter a minha ideia, a minha lógica. Bom, se eu andei duas casas para a direita, eu multipliquei por 100. É uma igualdade. Multipliquei por 100 de um lado, tenho que multiplicar do outro também. Então, isso aqui vira 100x. Qual é a lógica? Maior menos o menor sempre, né? Então, eu faço 235, essa dízima, menos 2,35, né? 35, enfim. As dízimas vão se anular, a parte decimal. 235 menos 2, isso dá 233. Só que se eu faço de um lado, tenho que fazer do outro também. 100x menos x, isso dá 99x. Isolo o x, esse 99 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, fica 233 sobre 9. Se eu fizer essa divisão, eu chego em 2, né? Tananana. Então, dando sequência, tá? Para o último caso aqui, né? Adivinha, pessoal? Eu tenho uma sequência se repetindo a cada 3 números, né? Então, eu tenho 3, 2, 1, 3, 2, 1. Em vez de multiplicar por 100, já sacaram a ideia, né? Agora eu vou multiplicar por 1000. O número de zeros indica quantos números estão se repetindo na minha dízima. Então, eu tenho x igual a 23,321.
3, 2, 1 e assim para o infinito. Opa. E assim para o infinito. Beleza? Então, eu vou falar aqui, vou andar com a minha casa 3, vou andar com a minha vírgula 3 casas para a direita, né? Cada casa para a direita é multiplicar por 10. Como eu vou andar 3, então eu vou multiplicar por 1000. Isso vai dar 3, 2, 1. E assim sucessivamente. Faço o maior menos o menor. Vou ficar com 999x desse lado, igual a 23.298 do outro. Basta passar agora esse 999 dividindo. Maravilha. Se eu efetuar essa divisão, eu chego na minha dízima periódica inicial. Ok, pessoal? Então, é um assunto até relativamente tranquilo, tá? Não tem muito segredo. Vamos ver agora, galera, a ideia de frações equivalentes. Então, tá aqui, mudar de cor. Vamos ver frações equivalentes. O que significa, pessoal, duas frações equivalentes? São frações que elas apresentam o mesmo resultado final, o mesmo valor, tá bom? Se você efetuar a divisão, você tem o mesmo valor. Vamos pegar um exemplo. 2/4. Como eu acho uma fração equivalente a 2/4? Como eu simplifico? A ideia é simplificar, achar valores menores para representar a mesma fração. Eu olho sempre para o menor número e eu checo quem são os divisores. Então, por exemplo, pessoal, quem divide 2? O 1 e o 2, né? Agora eu tento dividir, né, o outro número pelos mesmos divisores do menor. Então, por exemplo, quem divide o 2? O 1 e o 2. O 1 não conta, né? Então a gente vai direto para o 4. O 2 divide o 4? Divide, né, galera? Então eu posso simplificar essa expressão. Dividir por 2 em cima e divido por 2 embaixo. Isso me dá, ó, meio. Lembrando que eu preciso sempre dividir pelo mesmo número, né, pessoal? Precisa ser equivalente. Essa é a forma mais simples de você achar. Então, outro exemplo, 27/9. 27/9 não, perdão, 27/90. Ok. Quem é o menor número? 27. Então, eu vou achar os divisores do 27, né? O 1 não conta, porque ele não simplifica nada. Então, vamos lá. O 3 divide 27? Divide. O 3 divide 90? Divide também. Opa, então posso começar simplificando aqui. Divido por 3 em cima, divido por 3 embaixo. 27 dividido por 3, isso dá 9. 90 dividido por 3, isso dá 30. Maravilha. Ainda dá para simplificar? Vou olhar para o menor número para os seus divisores. Quem divide 9? O 3 e o próprio 9, né? Beleza. O 3 divide 30? Divide. Opa, então vou simplificar por 3 de novo. 9 dividido por 3, isso dá 3. 30 dividido por 3, isso dá 10. 3 décimos. Então, quer dizer que 27/90 é equivalente a 3 décimos. Aqui eu não consigo simplificar mais, né, pessoal? Então, essa é a ideia de frações equivalentes. Beleza. Vamos lá para as operações com frações. Então, operações. Finalmente, as continhas com frações, né, galera? Eu vou fazer o inverso, eu vou começar pela multiplicação e pela divisão, porque elas são as mais simples, tá bom? Então, começando pela multiplicação, eu vou ter a fração meio vezes 3/4. Como eu desenvolvo isso? Muito simples, pessoal. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. Então, meio vezes 3/4 dá 3/8. Dá para simplificar? Não dá, né, pessoal? Só quem divide o 3 aqui, o 3 é primo, né? Então, só quem divide o 3 é o próprio 3 e o 3 não divide o 8. Deixa assim, ok? Às vezes, pessoal, eu posso ter algo desse tipo. 3 vezes 2/5. Como eu prossigo? Muito simples, galera. Quando eu não tenho nenhum número embaixo, é como se eu tivesse o 1. E aí eu efetuo a multiplicação normalmente. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 5, 5. 6/5. Também não dá para simplificar. O 5 é primo, né? Então, fim de papo aqui. Beleza, pessoal? Então, agora vamos para a divisão. Vou ter, por exemplo, o meio dividido
por 3/5. Como eu efetuo divisão de fração? Muito simples também, galera. Copio a fração de cima, meio, e multiplico pelo inverso da fração de baixo. Então, inverto, o que é numerador vira denominador, o que é denominador vira numerador. Então, 3/5 vira 5/3. Beleza? E agora, multiplico normal. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 3, 6. Então, 5/6 desse resultado. Observação, novamente, se eu não tiver um denominador aparente, né? Então, por exemplo, 2/3 dividido por 5. O procedimento é o mesmo. Copio a fração de cima, 2/3, e multiplico pelo inverso da de baixo. Pessoal, quando não tem nada embaixo, é como se fosse o 1. Então, 5 sobre 1 vira 1/5. E aqui eu multiplico normal. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Ok? Beleza. Agora vamos para soma e subtração. Eu vou colocar as duas no pacote só, porque elas precisam do mesmo procedimento, que é o quê? Meio mais 1/3. Pessoal, eu não posso somar direto, tá bom? Eu tenho que realizar o MMC dos meus denominadores. Tá? Eu preciso achar um denominador comum para conseguir somar as minhas frações. E para isso eu faço o MMC deles, dos que eu tenho. Então, faço aqui o MMC de 2 e 3. Ó. A gente viu o MMC na aula passada, né? Então, dá para dividir alguém por 2? Dá. 2 dividido por 2 dá 1, né, pessoal? O 3 não dá, eu só copio. Desço a barrinha. Ainda dá para dividir por 2? Não dá. Vou para o próximo. Dá para dividir por 3? Aham. 1 já chegou onde eu queria, só copio. 3 dividido por 3 dá 1. Fim de papo. O MMC é a multiplicação dos números aqui, né? 2 vezes 3, 6. Beleza, achei meu denominador comum. Agora, o que eu faço? Eu pego esse denominador comum, divido pelo denominador antigo, e o resultado que der, eu multiplico pelo de cima. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Copio o sinal, né? Mais. Faço a mesma coisa para o outro. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Somo normal em cima agora. 3 mais 2, 5 sobre 6. Então, meio mais 1/3 é 5/6. Beleza? Subtração, pessoal. A mesma ideia, tá bom? Então, se eu tiver, por exemplo, 1/3 menos 1/4. Faço MMC em 3 e 4, né, galera? Dá por 2? Dá. 3 não dá, eu só copio. 4 dividido por 2 dá 2. Desço a barrinha. Ainda dá por 2? Dá. 3 não dá, só copio. 2 por 2 dá 1. Ainda dá por 2? Não, vou pro próximo. Dá por 3? Dá. 3 por 3 dá 1. 1 já estava onde eu queria. Fim de papo. Multiplico todo mundo. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, MMC entre 3 e 4 é 12. Esse é meu denominador comum agora e novo. Maravilha. Só apagar isso aqui de novo. Entendi. Beleza. 12. Show. Mesmo procedimento. Divido pelo de baixo, o resultado que der, multiplico pelo de cima. Então, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. Copio o sinal do meio, menos. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, isso aqui me dá 1/12. Ok, galera? Beleza. Então, essas aqui são as operações com as frações. Para a gente finalizar, vamos ver a ideia de representar a fração. Então, representando fração. Muitas vezes, galera, você vai ver um desenho e vão te perguntar que fração representa aquele desenho, né? Muito bem. Então, galera, é relativamente simples. Você sempre vai fazer uma parte pelo um todo, tá? Como assim? Então, aqui nós temos uma clássica pizza de 8 fatias. Beleza, pessoal? Agora vamos supor que tivessem preenchida duas partezinhas assim, ó. E essas partes preenchidas representassem quantos pedaços foram comidos. E aí a pergunta fosse: quantos pedaços da pizza sobraram?
qual parte da pizza sobrou, né? Qual fração representante da pizza sobrou? Muito simples, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, minha pizza ela tem 8 pedaços. Se eu comi 2 já, sobraram 6. De 8, 6 oitavos. E agora eu verifico se eu consigo simplificar isso aqui. Bom, quem são os divisores de 6? 2 e 3. 2 divide 8? Divide. Opa, então dá. Posso dividir por 2 em cima e embaixo. Isso me dá 3 quartos. Significa, pessoal, que ainda tem 3 quartos da pizza livrinhos ali para a gente degustar. Ok? Beleza. Então, essa é a ideia de representar a fração, né? Então, seguindo aqui, uma última ideia, interpretando o problema de fração. Tá? Então, vamos pegar essa mesma pizza, pessoal. Vamos supor que eu falo assim, ó, quantos pedaços tem metade de uma pizza? Você vem e me fala, professor, tem 4 pedaços. Ok, você está correto. Qual conta você fez? Você dividiu por 2, né? Só que dividir por 2 na matemática, ou dividir por qualquer número, pode ser escrito como uma multiplicação. Que, professor? Como assim? Ó, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Meio vezes 8. 1 vezes 8 dá 8. 2 vezes não tem nada embaixo como se fosse 1, né, pessoal? Aqui, então 2 vezes 1 dá 2. 8 dividido por 2, isso aqui dá 4. Utilize essa ideia para desdobrar problemas de fração. A preposição de na matemática, ela equivale à ideia de vezes, né? Muitas das vezes, 99%. Então, de entende-se, subentende-se como vezes, tá bom? Multiplicação das coisas, de termos, enfim. Ok, pessoal? Maravilha. Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, tem um like para vocês continuar recebendo as novidades, né? A gente sempre posta aí. E é isso, pessoal. Até a próxima.